Boa noite. Estou com saudade de vocês, de estar aí presente na unidade todos os dias. Espero que todos estejam bem ainda. Com essa pandemia toda aí, a gente está afastado esse tempo, né? Então, eu resolvi fazer uma aula aqui, não muito longa, vou tentar, né? É, Foi passado um documentário na área de ciências humanas, que a gente está dividindo por área, né? E o nome do documentário é Terra. Vai ser passado para vocês aí na unidade e eu vou fazer um pouco assim uma análise mais voltada para a história, é, sobre um pouco do documentário e sobre um pouco das matérias sobre a história, né? Aí eu separei alguns slides aqui bem sucinto assim para não alongar muito a aula, para não ficar maçante para vocês. Aí eu separei alguns slides para a gente contextualizar em cima do documentário, beleza? Isso aqui é a primeira vez que eu estou fazendo uma aula, então qualquer coisa, desculpa aí, galera. Então, eu separei esse primeiro slide porque lá no documentário ele vai fazendo assim uma análise até nos dias atuais, né? Como a Terra evoluiu, demorou milhões de anos para bilhões, né, de anos para chegar nessa Terra que hoje a gente vive, né? Isso aí tudo de acordo com a ciência, né? Então, e na Terra, né, a gente evoluiu junto, a gente, o ser humano ele evoluiu e para a gente ter chegado hoje, que a gente é considerado, o homem hoje ele é considerado sedentário. O que é ser sedentário? Ser sedentário não é aquele que só que não faz exercício. Sedentário é aquele que vive num lugar só. Quer dizer, a gente tem a nossa residência, mora no bairro, na cidade, no estado, no território do Brasil. Então, isso é ser sedentário. A gente vive num lugar só. Então, o ser humano, ele chegou a esse ponto há mais ou menos 10 mil anos atrás, que é chamada o Neolítico, como tá no slide. No slide ele fala, o Neolítico, ou a idade da pedra polida, coincidiu com o advento da agricultura e da domesticação dos animais, as primeiras intervenções humanas diretas no mundo natural. Por quê? O documentário ele fala da questão da poluição, de tudo isso aí. Por quê? O principal culpado da gente estar hoje em tudo que eu vou conversar aqui com vocês é único e exclusivamente o ser humano. Porque a gente polui, né? A gente hoje em dia a gente tem a tecnologia, mas com essa tecnologia vem vários outros problemas, como a gente hoje tem carro e os carros poluem. E o ser humano, até antes disso, ele era nômade, ele vivia da caça, como está na primeira imagem aqui que eu coloquei, e na segunda ele já desenvolveu a agricultura e a partir daí ele começou a viver em sociedade, começou a domesticar animais, que antes ele tinha que caçar, ficar mudando de lugar por causa da caça, né? Depois que ele desenvolveu a agricultura, ele passou a fixar, né? Porque quando você planta, você tem que quando você planta, você tem que esperar o alimento, né? Crescer para colher. Domesticar animais tem que esperar ele crescer. E hoje em dia a gente continua nesse mesmo esquema, só que a gente não planta, né? A gente vai lá no supermercado e a gente compra arroz, feijão, todas essas coisas. A gente compra carne, né? Então precisa de alguém domesticar lá o boi para a gente comprar e levar para nossa casa. Então, o ser humano ele começou esse processo de desenvolvimento a partir daí. Aí eu vou trazendo algumas coisas que foram acontecendo depois para a gente meio que se situar na questão voltada lá no documentário. Depois do homem, que o homem ele desenvolveu a agricultura, passou a viver a sociedade, isso há mais de 10 mil anos atrás, há mais ou menos 5 mil anos atrás,
começaram a surgir as primeiras civilizações. Lógico que essas que a gente tem conhecimento, né? Pode ter existido outras, mas até então a gente não tem conhecimento nem fonte sobre isso. Então, as principais foram essas que eu estou colocando aqui, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. As civilizações, os sumérios, né? Que foram os primeiros, depois veio o Egito Antigo, a China, os fenícios e os hebreus, né? Todos esses lá na parte do continente africano e lá da Ásia, né? O Oriente Médio que a gente fala. Então essas foram depois que o homem ele desenvolveu a agricultura, ele deu mais um passo. Ele passou a viver em sociedade e surgiram essas primeiras grandes civilizações, né? Já que o homem ele já vivia em sociedade. Aí eu coloquei só uma dessas, né, do Egito Antigo, uma dessas civilizações, que é uma das mais conhecidas, né? Pelas pirâmides que estão lá há mais de 3.000 anos, questão de visitação, né? Deixou um grande conteúdo arqueológico para a gente. Então, aqui, assim, é só uma introdução para a gente meio que se situar, né? Primeiro eu falei da questão do homem, que ele passou a desenvolver a agricultura, depois ele desenvolveu a sociedade. Aí eu vou dar um salto aqui lá para o século XIX. Por quê? Porque a segunda revolução industrial ela influenciou e influencia diretamente nas nossas vidas atualmente. Até eu chegar ao ponto de coincidir com a questão que eu falei lá do documentário, que o documentário fala é a questão da sustentabilidade, né, que é o tema dessa semana. As principais invenções. Essas invenções, elas estão aqui até hoje, né? Lógico que melhoradas. A prensa, o rádio, o motor combustão interna, né, que são geradores, a questão do carro, né, que é o motor de combustão interna. A partir que desenvolveu a questão do motor de combustão interna, foi inventando o motor, né, que é do carro, que está aí até hoje. O telefone, que lógico que não é o mesmo telefone que a gente tem hoje, mas a partir daí foram desenvolvendo o telefone até chegar no telefone móvel, né? O rádio e o alto-falante. Né? Coisas que é habitual para a gente hoje em dia, né? Lógico que passou por diversas mudanças, né? O filme, foto, né? Surgiu também nessa época da segunda revolução industrial, no século XIX. Gramofone, que depois virou toca-disco, depois virou rádio, né? CD, passou todo esse processo evolutivo até chegar hoje. E uma das principais, né, que faz bastante parte da nossa vida, é a lâmpada elétrica, que até então não tinha eletricidade, depois que desenvolveram a lâmpada, veio a eletricidade, o cinema, que aí primeiro inventaram a câmera, né, depois a fotografia, e o automóvel, né, que é o principal, acho que é que mais se desenvolveu ao longo do tempo, né? E os primeiros carros, como estão vendo aí na imagem, ele não andava nem 20 por hora e hoje em dia a gente tem carro que chega até 300 por hora. Você vê como a sociedade ela foi evoluindo, né, nesse tempo. Por isso que eu peguei lá da questão da agricultura para a gente chegar hoje na questão das revoluções industriais, né, que fazem totalmente parte. Outra coisa que não está aqui, mas lógico que tem a ver com o automóvel, é a questão do petróleo, né, que tem tudo a ver com a gente e tem a ver com a questão do meio ambiente também, né, porque o petróleo ele é extraído da terra ou da água, né, principalmente, e aí ele faz a gasolina, o diesel, né, benzina, várias outras coisas. O gás de cozinha que a gente utiliza para cozinhar hoje é tudo derivado do petróleo. Então todas essas invenções foram aprimoradas aí na segunda revolução industrial e que fazem parte totalmente da nossa vida. E onde eu quero chegar falando em tudo isso aí? Eu estou assim correndo um pouco, de certa forma, para
vocês entenderem, assim, para não ficar muito extenso e para entender o foco da questão do documentário. Não está falando. O documentário ele toca bastante nessa questão, né? Que o ser humano, ele foi tomando conta da Terra e a partir daí começou várias coisas. Aí lá trata muitas coisas, eu só separei algumas aqui para a gente trabalhar. Aí eu fui separando algumas coisas que impactam diretamente na questão da sustentabilidade, né, que é o tema, né, e, e a questão do meio ambiente, né. Então eu separei uma área aí bastante desmatada, né, que o que está acontecendo bastante aqui no Brasil, principalmente na região da Amazônia, né, que, que tem muito desmatamento ilegal lá, é, desmatando para fazer garimpo, desmatando para tirar a árvore de lá. E pela quantidade que é desmatada, não tem como plantar e crescer tudo novamente em tempo hábil, né? Então essa área que está desmatada, igual eu estou colocando na imagem, aí ela vai ficar desmatada por um bom tempo. E está acontecendo isso na floresta amazônica, principalmente, muito de uns anos para cá, e intensificou nos últimos 2, 3 anos. E isso impacta diretamente porque a árvore ela tem a questão do oxigênio, né? De ela fazer sombra e da biodiversidade que a gente necessita disso, porque o ser humano ele precisa de ar, né? Por que está mais calor hoje em dia, por exemplo, nas grandes cidades? Porque tem pouca árvore, né? O sol bate direto, esse calor sobe, né? E faz a gente ter a sensação térmica que está mais calor, né? A gente que é que sofre com isso aí, por a gente sair construindo, né? É a questão que eu falei lá da questão do desenvolvimento das cidades, das sociedades. A gente foi construindo e continua construindo, e a gente esquece dessa parte que a gente necessita de um ambiente saudável para viver, né? Mudanças climáticas, porque, como eu falei, a gente poluindo, como eu falei da questão do petróleo, uma das coisas que poluem, né, são as fábricas, os nossos carros que a gente utiliza aí no dia a dia, vai soltando uma fumaça lá, monóxido de carbono, e vai subindo na atmosfera e vai poluindo. O que isso aí resulta? Resulta lá na camada de ozônio, né? Acho que todos aí já ouviram falar um pouco da camada de ozônio. Ela vai tendo furos lá e, e vai ficando mais quente a terra. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem um clima temperado, né? Que pode ser dito, né? Eu estou assim, falando superficialmente também, que eu não sou professor de geografia. Desculpe alguns erros aí. O que acontece? A camada de gelo, como eu estou mostrando aí, o urso polar, a Terra vai ficando mais quente, já que tem uns buracos lá na camada de ozônio, vai passando mais raios solares, quer dizer, a Terra vai ficando mais quente. O que resulta? Todo ano lá as camadas polares, né, no Polo Sul e no Norte, que é coberta de gelo, ela vai derretendo e o nível da água vai subindo. Quer dizer, por exemplo, esse gelo todo derreter, todos os animais que existem ali, tudo aquele ecossistema que tem ali nesses lugares, ele vai derreter e já era. Causa seca em alguns lugares pelo sol intenso, principalmente no Nordeste aqui do Brasil, né, no sertão. Quer dizer, o calor é tão forte que seca toda a água, as pessoas não têm acesso à água. Já é um lugar que é bastante pobre, né, de recursos, não é como a gente que vive na região sudeste. Então tem essa questão climática aí. Em alguns lugares, aqui não é o caso aqui do Brasil, mas furacão, quando eu botei no lado aqui, que vem se forma no oceano, né, pela questão de ficar quente lá no oceano, vai formando e vai virando furacão.
todas essas mudanças climáticas que afetam a nossa vida, afetam, na verdade, o mundo inteiro. Aí eu falei da questão da poluição das fábricas, principalmente, né? As fábricas poluem bastante. Questão que eu falei lá do petróleo. A gente, além de produzir o petróleo produzir a gasolina, né? Eles queimam gás, que ele tem todo um processo para separar o petróleo da gasolina, do gás, do diesel. Isso daí é um processo que polui, né? Tanto que esse ano passado, esse ano ainda, teve a questão de um navio que derramou óleo, né? Que foi para as praias do Nordeste, chegou até aqui no Espírito Santo. Esse óleo que é o que? Era o que sobrava do petróleo lá e um navio derramou esse petróleo e saiu poluindo várias praias, principalmente no Nordeste, até chegar aqui no Espírito Santo. Né? Chegou assim, bem pouco no Espírito Santo, mas chegou. Então essa é uma das principais causas da questão da gente estar aqui falando sobre essa questão do meio ambiente. Né? Por quê? Porque a gente mesmo que polui isso aí. Hoje a gente tem acesso a todas essas coisas, né? Tem acesso ao petróleo, tem todas essas coisas, mas isso custa a questão da poluição do meio ambiente que é necessário para a gente mesmo. Né? Eu botei mais uma foto aí seca, né? Queimadas, questão do gelo, tudo isso aí é resultado das nossas próprias ações. Eu coloquei a questão do consumo de água. Então, a questão do consumo de água no Brasil, porque é muito falado nessa questão do consumo de água para a gente economizar, né? Mas só que tem um problema muito mais sério em torno disso, porque a gente, com o uso doméstico, né, nas nossas casas, a gente não é o principal que consome essa questão da água, que assim, lógico que a gente tem a Cesan que vai limpa a água, manda para a gente paga a Cesan por isso, a gente ter água potável na nossa casa, mas a gente não é o maior consumidor de água, né? E é muito falado sobre isso. A gente, como eu coloquei no Brasil, então a gente é 9%, né, que é o consumo urbano. E ao redor do mundo a gente é 8%. Então quer dizer que a gente é só uma fagulha em torno da indústria, né, e da agricultura que consome bastante água. Né? Porque tem a questão da agricultura usar, né, para plantação, na pecuária, na criação de boi, tem que água para os animais, tudo isso aí. E por fim eu coloquei a questão do agrotóxico. Aí eu coloquei duas charges aí que eu peguei na internet para a gente ter mais ou menos ideia do que acontece com a gente. Né? Por quê? A gente consome muito agrotóxico, porque hoje a gente a gente morre de câncer, por exemplo. Não é causa direta, não sei se é causa direta, mas uma das causas do consumo de câncer também é voltada para essa questão do consumo de agrotóxicos. A gente consome muito agrotóxico, porque quem planta, né, tem as pragas lá que pegam na, nas plantas, no que a gente consome, nas frutas, né? Então eles utilizam agrotóxico, mas esse agrotóxico é prejudicial para a nossa saúde, né? Então, a gente consome, como está na charge aí, 7 litros de agrotóxico por ano. Esses 7 litros no nosso organismo é bem prejudicial. Então, eu fiz meio que um resumo corrido aqui meio que a ideia central aqui do documentário, para falar o seguinte, que o ser humano é o principal agente destruidor do planeta Terra. Por quê? Todas essas questões que foi trabalhada aqui foi todo o homem que fez. Quer dizer, a gente mesmo polui a nossa própria terra. Outra coisa, de cento e poucos anos para cá, a gente quase que dobrou a população do mundo.
Por exemplo, há cento e poucos anos atrás a gente não tinha, hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Há cento e poucos anos atrás a gente não tinha nem 2 bilhões. Quer dizer, a gente mais que dobrou o número de pessoas nos últimos anos. E quer dizer, então, através, com uma coisa vai levando a outra. A gente dobra o número de pessoas no mundo, porque, como eu falei lá atrás, lá na questão da Revolução Industrial, quando começaram as fábricas, as pessoas saíram do campo e foram trabalhar nas fábricas, quer dizer, foram trabalhar nas cidades. Então, as cidades começaram a ficar populosas. E aí, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente viver em cidade, casa, tudo isso aí a gente começou a aumentar a população, que igual está hoje. Hoje em dia, até cento e poucos anos atrás, a maioria da população ela vivia no campo. Ela vivia basicamente toda no campo. Hoje, atualmente, é o contrário. A maioria vive nas grandes cidades e e a minoria vive no campo. Quer dizer, a gente está aqui na cidade, a gente vem em busca pessoas, igual no Sudeste, né, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas, que são economicamente são melhores que as outras regiões. As pessoas ainda migram de outros estados para cá em busca de emprego, aí vai inflacionando mais ainda. Quer dizer, a maioria da população vive nesses 4 estados, do Brasil inteiro. Né? Já que são 27 estados, a maioria vive em 4 estados, porque são economicamente, esses 4 estados são maiores do que os outros. Então é meio que trouxe meio que uma reflexão que é o quê? Que é a gente mesmo que polui, o documentário ele fala exatamente isso. A gente polui, a gente é responsável pela extinção de vários animais, porque a gente toma esses lugares que alguns animais viviam, a gente constrói, então acaba esses animais não tendo lugar para ir, acabam sendo extintos. Então, o ser humano ele é o principal problema do mundo. Aí a gente fala sobre a questão do mundo acabar, tal. Na verdade, é o ser humano que ele não vai chegar um momento que ele não vai conseguir viver, porque a gente meio que consumiu todos os recursos da Terra. Beleza, galera? Isso foi meio que um breve resumo aí de tudo. Espero que vocês gostem do documentário. Saudade de todos vocês. Espero estar em breve, né? Passar essa pandemia toda aí. A gente em breve estar junto de novo na sala de aula. Grande abraço a todos.